Alguns temas são obrigatórios, né? Então a gente vai falar disso, e por mais que a gente já está cansado de escutar, a gente tem que colocar isso na nossa rotina, a gente tem que sempre estar pensando nisso e falando sobre isso. Então vai ser de hoje até sexta, né? Na parte da tarde, quem assistiu a palestra hoje pode já vir assinar uma lista de presença comigo. E à tarde também a gente tem outra online, né, Toninha? Às 16. Sim, às 16 horas, sobre comunicação assertiva. Ok, aí contamos aí com todo mundo. Obrigada, Tony. Obrigada, Marcelo. Nós que Agradeço. agradecemos. Podemos começar? Podemos sim. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Marcelo, sou enfermeiro, né, sou professor. Tenho uma experiência ampla aí na área da urgência, né, mas quando a gente fala de saúde, a gente, né, consegue contemplar aí várias possibilidades que tangem o cuidado, né? Quando a gente recebe uma encomenda com um nome diferente, às vezes a gente assusta um pouco, mas aí quando a gente vai ver no final, trata-se dos mesmos assuntos, né? Então, quando a gente recebeu essa encomenda de saúde sexual, na verdade, eu acho que o que é importante destacar, e importante a gente também, né, relembrar, como muito bem o colega aí falou, são temas pertinentes que fazem parte do nosso cotidiano, só que muitas vezes a gente passa despercebido. Eu tentei trazer uma luz diferente em relação à saúde sexual, trazer não somente as condições das infecções sexualmente transmissíveis, que são obrigatórias pelo Ministério do Trabalho, quando existia, né, mas no que tange aí a possibilidade de ter uma CIPA, né, não só, mas também como às vezes primeiros socorros, são temas que a gente sempre discute e traz, né, o que a gente tem de possibilidade de novidade de tratamento, né, e as doenças que são mais emergentes e recorrentes no nosso meio. Serve não só para nós, mas também para nossos filhos, para os nossos conhecidos, para outras pessoas que a gente conhece. Uma vez que a gente é profissional da área da saúde, a gente também entende que a gente é multiplicador e replicador da informação mais assertiva e mais correta, né? Então, nosso objetivo é exatamente esse. E além de trazer esse contexto aí, né, da saúde sexual, também entender um pouquinho dessas relações aí em relação à sexualidade e também as duas principais, ou os dois principais carros-chefes aí que a gente tem em relação tanto à saúde do homem quanto à saúde da mulher, né? A saúde, a relação entre câncer de colo de útero e mama, relembrando que a gente acabou em Outubro Rosa e estamos presente aí no Novembro Azul, o que faz alusão aí também à saúde do homem, tá? Então, só para relembrar um conceito importante de saúde, né, hoje a gente define que saúde não é mais só ausência de doença. Isso aí a gente vê e consegue perceber, principalmente nos dias atuais, onde as doenças da mente é que prevalecem em relação às doenças do corpo, né? Ou a mente, ela vai ser a prepulsora do aparecimento de doenças aí do nosso corpo, tá? O Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde já traz para a gente que para a gente ter saúde ou para que o contexto de saúde seja aplicado aí na íntegra, né? O bem-estar físico, mental, emocional, ele tem que estar intimamente equilibrado também com a saúde do corpo físico, né? E eu vou um pouco mais além. Não só o bem-estar mental, social, né? O bem-estar cultural, o bem-estar espiritual, o bem-estar, né, familiar, o bem-estar, né, individual, ele tem que estar, né, harmonizado dentro de todo esse contexto, né? E a grande dificuldade que a gente tem, devido ao grande processo, né, de transformação que a gente tem constantemente no mundo, a forma com que as coisas são impostas de maneira acelerada no nosso dia a dia, faz com que a gente tenha aí, né, a possibilidade de minar as nossas energias, trazendo então aí esse prejuízo e essa não qualidade de vida referente a, né, a essa definição que foi dada em 46 pelo OMS, tá? E quando a gente traz isso para a nossa vida sexual, para a nossa condição, né, enquanto humano relacional, aí isso pode agravar não só as condições afetivas, mas também as condições de exposição a risco, traduzindo isso, então, na possibilidade de doença,
né? Seja ela por uma doença infecto-contagiosa, uma doença né, uma doença aloapresentativa, vamos dizer assim, que o nosso corpo ele vai apresentar a partir, né, da exposição em situação de estresse, tá? E quando a gente está falando de saúde sexual, a gente está falando tanto da saúde dos homens e também das mulheres, né, de forma ali a possibilidade de desfrutar melhor, expressar melhor sua sexualidade, né? E como a gente tem essa possibilidade, a gente se pergunta, né, como a gente vai expor isso de maneira mais adequada? Como que a gente vai desfrutar da melhor maneira essa saúde sexual em todos os âmbitos? Não só na condição, né, óbvio, evitando as doenças sexualmente transmissíveis, mas também lembrando que quando a gente fala de saúde sexual, a gente também tem que lembrar, né, aí do planejamento familiar, né, das condições de coerção, violência e também discriminação, né? Então tá tudo aí dentro do mesmo pacote, só que o nosso foco aqui a gente vai dar mais na condição de saúde, né? Para cada tema ou para cada item desse que eu citei, daria uma palestra diferente, né? Então a gente teria que ficar aqui mais horas para a gente discutir, né? Então a gente vai ver que essa condição, né, da saúde sexual em possibilitar essa experimentação, né, a partir das informações que chegam até a gente, de forma, né, segura, de forma agradável, valorizando, obviamente, a nossa autoestima, valorizando, obviamente, né, a nossa cultura, porque a gente vai ver que, né, saúde sexual também, culturalmente, ela é muito importante. A gente vai ver que cada cultura, cada população, cada comunidade tem uma forma de conduzir essa saúde sexual aí de uma maneira, né? E a gente tenta também buscar, né, essa autoestima, esse sucesso aí em relação, né, à nossa aceitação, tendo uma abordagem positiva, humana, respeitosa, né, considerando também a opinião, o ponto de vista ali dos outros indivíduos, né? A saúde sexual, então, ela valoriza a vida, ela valoriza as relações pessoais, né, ela vai valorizar também as expressões de identidade da própria pessoa. E é função enquanto membro da área da saúde, eu enquanto enfermeiro, né, eu enquanto indivíduo humano, eu enquanto cidadão, óbvio, né, trazer luz aí de uma maneira mais suave, mais tranquila, num tema que às vezes é muito pesado, né? E eu falo que quando a gente traz leveza para temas que são pesados, a gente sai ganhando, né? A gente aprende a lidar não só quando o indivíduo está doente, né? Eu acho que muito além do que tratar a doença é evitar com que a doença chegue, né? E trazer temas que às vezes podem ser, né, traduzidos como tabu, faz com que a gente evite a presença e então da doença, né, melhorando a qualidade de vida, trazendo saúde então aí para as pessoas, né? E a gente vai ver que a maneira com que nós expressamos, né, a nossa sexualidade, ela vai ser influenciada por várias maneiras, né? Então, independente, óbvio, né, do meu contexto cultural, do meu contexto da formação dos meus valores, eu vou trazer isso ou de uma forma mais tranquila, ou vou trazer disso, ou vou fazer disso, né, um implicador ou um dificultador quando eu estou levando a informação, tá? Então, a gente vai ver que a qualidade das relações emocional, afetiva, né, elas estão ligadas diretamente aí na minha formação e na forma com que eu vou lidar e vou tratar desses temas, tá? A gente sabe que a gente tem esse exercício ou essa formação inicial na infância, né, e ela pode sim ser, né, traduzida para a nossa vivência atual hoje. Então a gente vai ver que aquelas pessoas que são mais embutidas, que têm dificuldade de falar, normalmente não tiveram a mesma oportunidade ou não tiveram o mesmo acesso no seu processo de formação de educação sexual da sua infância para o seu processo de adolescência, tá? Então a relação ali com seus grupos, com seus pares, com seus familiares, podem ser que possa, né, traga algum empecilho em relação a isso, tá? E é importante a gente quebrar esse contexto, tá? Exatamente para a gente trazer informação, e trazendo informação a gente também traz a saúde, né? As transformações físicas, psicológicas, cognitivas, sociais, elas são trazidas, obviamente, pelo nosso crescimento, pelo nosso desenvolvimento. Então, a partir do momento quando a gente cresce, quando a gente faz a imersão social, a gente vai ver que tem pessoas com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, mas no que tange o contexto de saúde, a gente tem que ficar atento, porque a saúde é universal, né? Então, o conhecimento científico, a luz científica, ela é para todos, né? A apresentação da doença ela é para todos. Então, aí a gente não tem como fazer, né, uma diferenciação entre idade, sexo, religião, etnia ou coisa do tipo. A doença ela vai aparecer em todas as camadas sociais, em todas as classes sociais. E a informação ela tem que ser acessível também em todas as camadas sociais, né, em todas as classes sociais.
em todas as etnias, em todas as culturas. Tá? Quando a gente se fala de saúde, nós temos que ser neutros e também imparcial na forma de lidar. Aí, principalmente quando se trata de um tema que a gente considera um tema mais delicado ali em relação à saúde. Tá? A gente lembra também que nós tentamos abordar esses temas, nem sempre dentro dos valores, normas morais, mitos e tabus, nas tradições familiares, né? Considerando, obviamente, a sociedade que o indivíduo está inserido, mas trazer para essas pessoas e trazer para vocês também, óbvio, né? Tudo com muito respeito, tudo com muito cuidado. Né? A nossa intenção aqui é realmente tirar a dúvida, levar a condição de saúde, que você possa ser também o nosso multiplicador de saúde, dentro de um contexto que a gente acha que, né, aparentemente não acontece, mas quando a gente pega números, a gente fica extremamente assustado. Nem eu, enquanto profissional da área de saúde, quando eu estou atendendo, né, aí chega um adolescente, chega um jovem, chega, né, ou até mesmo um adulto que não tem ali tanta informação, querendo saber ou tirar uma dúvida ou que já está manifestando doença, é um complicador em relação aí a gente vê, né, devido à falta de informação, devido à falta desse acesso, tá? A gente vai começar a falar um pouquinho das infecções sexualmente transmissíveis, né, que por legislação é obrigatório que nós citemos, igual eu falei, né, dentro do contexto social, nosso foco vai ser mais saúde de doença. Tá? Vou trazer algumas doenças sexualmente transmissíveis, chamada antigamente doença, hoje denominada infecção, que a gente entende, né, que a condição, né, da doença, ela já caracteriza e já define diagnóstico, né? Já a condição da infecção, a gente vai ver que são, né, condições sindrômicas características de acordo com o perfil patológico da doença, podendo ser, então, viral, podendo ser fúngica, podendo ser, então, né, bacteriana, e, óbvio, que esse contexto, o indivíduo ele vai manifestar, então, sinais e sintomas que são característicos, obviamente, do contexto, né, da infecção sexualmente transmissível. Então, veículo de contágio, veículo de contaminação mais propício para esse tipo de infecção vai ser a via sexual, vai ser o contato sexual. Seja ela, né, pênis, vagina, 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 pênis, 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 ânus, pênis, boca. Então, a gente tem várias vias aí, né, de contato que está propício a uma possibilidade, então, aí, de infecção. Né? A gente vai elencar algumas que são mais principais, então a gente vai ver a sífilis, gonorreia, tricomoníase, né, o HPV, crancomole, herpes e pediculose pubiana. Né? Todas muito brevemente, dentro de um contexto aí, né, de mais de 68 tipos diferentes de infecção sexualmente transmissível. Né? Estou trazendo aqui aquelas que têm uma possibilidade, um aspecto de tratamento que é rápido, e um aspecto de tratamento que é adequado, né, e que a gente tem bons resultados palpáveis aí ao final do tratamento. Né? Vou citar outras que não têm um tratamento tão positivo, mas que a possibilidade de, né, de melhor qualidade de vida diante do que a gente tem hoje também, ele é muito real, né, e ele é muito factível para as pessoas também. A gente vai ver que quanto antes as pessoas iniciarem o tratamento, mais rapidamente, nas que são curáveis, ela tem cura, e naquelas que não têm a cura, mas vai alcançar, né, um patamar de qualidade de vida muito igual a quem não tem ou que não é infectado por algum tipo de doença aí, tá? Então, relembrando aí, a gente vai falar rapidamente da sífilis, né, que é uma doença provocada por uma bactéria, tem como característica aí, né, uma lesão inicial indolor na região do pênis ou da vagina, com fundo límpido, sem a presença de secreção. Às vezes ela não vai sentir uma dor, né, ali na estrutura genital. A lesão primária ela pode desaparecer com, né, uma semana, duas, e o indivíduo já achar que está curado. Tá? Mas a gente vai ver que, na verdade, essa bactéria está produzindo uma quantidade maior ali, né, de cópias para que ela apresente-se numa forma secundária mais ativa e mais lesiva aí para o indivíduo. Tá? Primeira fase, então, normalmente uma doença, uma lesão, perdão, na estrutura genital. Né? Depois dessa primeira lesão na fase secundária, lesão já na região das, né, plantar, palmar da mão, região de face, pele, e a gente vai ver que o tratamento, né, ele é feito a partir de uma antibiótico-terapia intramuscular, né, que é feito com a penicilina, benzatina, 1.200.000 unidades. Então, para cada nível que essa doença aparece, a gente tem uma dose diferente de antibiótico. Né? A dose maior que a gente vai ter vai ser a dose de 8.800, né, unidades de penicilina benzatina, que equivale a 3 aplicações aí, né, de bezetacil.
né, para a gente associar o nome ao medicamento popularmente conhecido. Então, a gente vai ver que o tratamento ele vai durar em torno de 15 a, né, 21 dias. Então, a gente vai ver que a cada 7 dias o indivíduo ele faz a administração intramuscular aí da medicação, né, para ficar livre aí dessa doença. Né? Por que a gente traz a sífilis como a primeira doença? Porque hoje é a doença mais prevalente que a gente tem, né, das infecções sexualmente transmissíveis. É a doença que mais circula aí, né, nos atendimentos que nós costumamos fazer. Tá? E a gente tem uma prevalência maior de sífilis na faixa etária, né, de 15 até 33 anos. Então, as pessoas mais jovens, elas vão apresentar aí essa doença. E por ser uma doença que às vezes não dói, a pessoa ela demora mais tempo para procurar ajuda. Né? E por demorar mais tempo para procurar ajuda, quando chega já está numa fase mais avançada. Né? O grande problema é que quando a sífilis ela se torna neurosífilis. Então quer dizer que já atingiu o sistema nervoso agora ele começa a apresentar, obviamente, né, essa decadência aí do sistema nervoso, tendo complicações, né, nervosas que são representativas aí para a qualidade de vida da pessoa e também do indivíduo, tá? A primária, então, a gente tem somente a presença da lesão, a secundária, a gente já vai ter a mancha na pele, né? E a terciária, já o cometimento ali do sistema nervoso, né? Igual a gente está vendo aí. São imagens que são mais fortes, mas infelizmente são as imagens que a gente lida em consultório, que a gente lida nos atendimentos, né? Então, a forma também da gente perceber e entender, né, como que de fato essa doença ela pode manifestar no corpo físico ali do indivíduo. Tá? Gonorreia é a segunda doença que a gente está vendo, ela é provocada também por uma bactéria, né? Só que a diferença é que essa bactéria ela vai colonizar, né, o trato, né, genito-urinário do nosso paciente, principalmente a uretra do indivíduo. Tanto mulher quanto também ali um homem. Tá? A gente considera que é uma doença que o indivíduo ele vai trazer como sinal e sintoma, né? Queimação ao urinar, o incômodo ao fazer xixi, né? Uma queimação no meato uretral, tanto do homem quanto da mulher, seguir da presença de uma secreção esbranquiçada, né? Mais esbranquiçada, mais leitosa, mais espessa. Tá? É uma doença que o tratamento também é feito a partir de antibiótico terapia, não necessariamente por injeção, às vezes ela vai ser tratada somente com medicamento via oral, né? Tratamento em torno também de 14 a 21 dias aí também de antibiótico terapia. Tá? A gente sempre lembra que toda vez que o indivíduo está passando por uma condição de tratamento de algum IST, ele também, obrigatoriamente, né, a gente pede que ele suprime a sua atividade sexual, né, porque ele ainda se torna um transmissor mesmo na fase inicial do tratamento. Então, na fase inicial do tratamento, ele ainda pode ser transmissor ou pode ser o veículo de transmissão das doenças. Tá? Cancro mole, ele é uma outra IST que também aparece para a gente como uma complicação e também com um aspecto de recorrência maior. A gente vai ver que a lesão é bastante parecida com a da sífilis, só que a diferença é que essa lesão ela dói, né? Então ela expõe a estrutura genital, né, na íntima dos tecidos, fazendo com que ele tenha uma lesão aberta na estrutura genital. E essa lesão aberta, ela provoca a dor no indivíduo. Né? A gente tem ali a primeira e segunda camada da pele, com a presença maior de dermatomus da dor, e por essa ferida permear exatamente a primeira e segunda camada da pele, o indivíduo ele tem uma lesão extremamente dolorosa, um incômodo na região genital, né, extremamente representativo. Tá? A lesão, diferentemente da sífilis, ela não é única, a gente pode ter múltiplas lesões, né? E ela vai ter os aspectos de processo inflamatório comum, que vai ser o inchaço, vai ser a vermelhidão, vai ser a dor, tá? E é óbvio, né, que o cromólio a gente vai fazer o tratamento também com antibiótico terapia específica, mais a utilização aí de anti-inflamatório. Tratamento também no período de 14 a 21 dias, para que a gente tenha remissão, né, e o início e o fechamento dessas lesões que vão aparecer na estrutura genital, aí, tanto do homem quanto também da mulher. Tá? A herpes é a outra doença que a gente vai trazer, a gente tem ela em duas apresentações, tem tanto a herpes, né, simplex, que é a herpes que aparece aí na boca. Também a forma de contato, a gente vai ver que é a mesma do que a herpes genital. A herpes, ela aparece não só na condição, né, do contato sexual, a gente vai ver que uma vez quando o vírus da herpes ela penetra na corrente sanguínea, ele vai aparecer nos momentos de maior latência,
Então, se o indivíduo ele tem uma dificuldade aí em relação, né, a um estresse, uma fadiga, uma fase de depressão, né, uma condição de uma ansiedade exacerbada, esse vírus, por estar, né, inoculado ali dentro do seu sistema, né, do seu corpo, ele pode apresentar-se de uma maneira aí, né, principalmente na lesão da boca, na fase de estresse. Né? A gente lembra que a fase de transmissibilidade é a fase de bolha, então a fase bulhosa é quando você tem o contato, é quando você tem a transmissão, seja ela na sua apresentação, né, da herpes labial ou na herpes genital. Ambas as fases de transmissão se dá exclusivamente na fase bulhosa aí do indivíduo, tá? A gente lembra, então, que o herpes, né, ele pode aparecer, igual a gente já falou, na situação de estresse, na condição de ansiedade, né, na exposição prolongada ali ao sol, ou às vezes quando o indivíduo está apresentando quadro de imunossupressão orgânica, né, quando ele tem uma imunidade muito baixa e a pessoa já teve contato com esse vírus, ele pode se manifestar novamente na pessoa. Tá? O tratamento ele é feito com antirretroviral oral ou tópico, né, que são aí também as pomadas, né, conhecidas aí, né, no meio da saúde, de maneira geral, para atenuar. Tá? A tricomoníase, a gente vai ver que ela é provocada por um protozoário, né, outra doença que a gente conhece. A característica dela é a colonização aí na mulher, principalmente da cavidade interna da vagina, né? No homem, a gente vai ver que ela pode apresentar, né, no aspecto mais de vermelhidão e de pouca secreção, na mulher mais secreção. Né? Ô, Toninho, eu acho que eu tive uma pergunta aí na caixa de perguntas. Você quer fazer agora? Ou vamos deixar para o final? Você que sabe, você achar melhor. A pergunta é a pergunta toda. Ela perguntou assim, Marcela, a partir de quanto tempo o indivíduo soro positivo é considerado com uma infecção crônica? Até quanto tempo o vírus pode manifestar? Tá, aí em relação ao HIV. Tá, então olha só, o HIV ela é uma doença insidiosa. O que é uma doença insidiosa? Ela não aparece não, em sintoma na sua fase inicial, né, na sua fase de instalação, vamos colocar assim. Né? Após o contato direto com o vírus, né, a gente fala que a curva virêmica, né, ou o pico virêmico, onde o indivíduo ele faz a soroconversão, né, porque o vírus do HIV leva até 72 horas para atingir o núcleo da célula, né, e começar a sua replicação e fazendo a destruição da célula CD4. Né? Então, primeiro, né, isso é sobre o HIV. Tá? Então, a gente vai ver o seguinte, que esse vírus ele penetra na corrente sanguínea, então ele tem até 72 horas. Né? Ele vai ser identificado pelo nosso corpo a 72 horas, então você começa a ter uma guerra biológica. Né? Ele consegue destruir a primeira linha de frente, que são nossa, né, a linha de defesa, que são a linhagem de células brancas, né, os linfócitos principalmente, né, preferencialmente o linfócito CD4 ele destrói. Tá? Então, em 72 horas ele consegue entrar dentro da célula. Tá? Por que eu estou marcando o período de 72 horas? Vocês vão entender daqui a pouquinho. Né? Tem a ver com o tratamento que a gente tem hoje. Tá? Entrou dentro da célula, 72 horas ele começa a replicar. O indivíduo pode levar de 6 a 10 anos para manifestar a AIDS. Tá? Então, a AIDS já é a fase final da doença. Tá? Então, de 6 a 10 anos, o paciente é portador do vírus do HIV, então é diferente. Então, a gente tem a AIDS, que já é a doença instalada. Normalmente, a AIDS ela vai ser definida pela contagem de linfócitos CD4 que o indivíduo tem na corrente sanguínea. Tá? Então, a contagem abaixo de 260, né, até em unidade de medida que não me vem aqui a cabeça agora, né, 260, 240, vai depender da literatura que a gente pesquisar. Quando ele é abaixo, o indivíduo já pode manifestar AIDS, né, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, né, que são várias doenças oportunistas que vão estar presentes na vida do indivíduo, e ele tem um sistema de defesa incompetente. Esse sistema de defesa incompetente não consegue combater a doença, por isso que a gente fala que é uma síndrome da imunodeficiência. Né? Ele tem várias condições sindrômicas de várias doenças ao mesmo tempo, que faz ele definhar e inclinar ali para a morte. Tá? Já quando ele é portador do vírus do HIV, ele tem um vírus na corrente sanguínea e se ele não faz tratamento, em replicação constante. Em replicação constante, ele aumenta a sua carga viral. Quanto maior a carga viral, ou seja, quanto maior a quantidade de vírus na corrente sanguínea, mais células de defesa serão destruídas. Tá? Pessoa soro positiva, portador do vírus do HIV, em tratamento. Ela faz uso da medicação,
né, o medicamento que ela usa, ela consegue destruir as cópias que são produzidas. Tá? O problema, ou por que não se tem a cura do HIV ainda? Né, é porque o medicamento ele destrói somente, né, os vírus que estão fora da célula. Né? Então, o vírus ele entra na célula, reproduz, joga para fora da célula, fica livre na corrente sanguínea. O medicamento ele chega na corrente sanguínea, mata o vírus da corrente sanguínea, mas o medicamento não consegue matar o vírus dentro da célula, por isso que ele fica em constante replicação. Tá? Por que a gente falou de 72 horas? Porque a partir do momento que você tem um contato aí com o indivíduo que é soro positivo, né, e a gente sabe desse período de soroconversão, hoje a gente tem um tratamento que a gente chama de profilexia pós-exposição, que a gente chama de PrEP, né? Então você tem a PrEP de pós-exposição e tem a profilexia pré-exposição. Então, para quem se expõe muito ao risco, ele já faz o tratamento antes de submeter ao contato sexual. Tá? Então, ele vai fazer uso do medicamento de forma contínua por um determinado período de tempo. Então, quando ele tem o contato com o vírus do HIV, o próprio remédio consegue destruir o vírus antes dele entrar dentro da célula. Tá? Isso para as pessoas que têm atividade sexual de risco. Tá? Para o indivíduo que teve contato, né, e não sabe se a pessoa é portadora do vírus do HIV ou não, ela tem até 72 horas para procurar o centro de testagem e aconselhamento mais próximo de onde ele mora. Vai fazer todos os testes, então ele começa a fazer a profilaxia pós-exposição. Tá? Então, ele começa a fazer a utilização de alguns medicamentos, né, na expectativa de blindar a entrada do vírus dentro da célula. Tá? Então, a gente tem até 72 horas, mas a gente não aconselha ficar só, né, esperar 72 horas para procurar um médico. Teve contato? Vai procurar um médico imediatamente. Tá? Porque o medicamento, quando você faz a utilização dele, e dentro desse período, o indivíduo tem a maior possibilidade de não contrair a infecção aí pelo vírus do HIV. Né? Fui claro, pessoal? Sim ou não? Consegui explicar? Sim ou não? Pessoal, isso, colocaram no chat aqui, falou que é ótima explicação, explicou sim. Pessoal, quem tiver pergunta, quiser falar, pode abrir o microfone ou se não escrever no chat, né, Marcelo? Que aí eu vou lendo para o seu chat enquanto isso, tá? Sim. Então, pessoal, do HIV seria isso, né? Eu falar um pouquinho dela no final, mas a gente acabou, já arrematou ela, tá? Por isso, o diagnóstico precoce para HIV é importante. Né? E hoje, se a gente for pegar em níveis de expectativa de vida, uma pessoa que é soro positiva, ela tem quase a mesma expectativa de vida de uma pessoa soro negativa. Por isso que, infelizmente, também houve uma banalização da doença. Né? Me preocupa muito isso. Eu fui dar uma aula numa escola de ensino fundamental, né? Convite de uma professora amiga, e falei assim, Marcelo, vem cá falar para a gente, para a molecada, aqui sobre infecção sexualmente transmissível. É claro, numa outra dinâmica, né? Num ambiente mais descontraído, fazendo uma dinâmica de batata quente e tal. Aí eu perguntei para os alunos, falei assim, pessoal, quem que tem medo de contrair HIV? Né? De todos os alunos, tinha mais ou menos uns 35, 40 alunos na sala. 2 pessoas levantaram a mão. Falou que tem medo de contrair HIV. Eu falei, pessoal, você não tem medo, não, doença que não tem cura, pode trazer complicação. A resposta que eu escutei foi, professor, mas hoje a gente tem a PrEP, tem, né, os medicamentos, é só a gente tomar o remédio todo dia. Então tá tudo certo. Eu falei, não, pessoal, a gente não pode pensar assim. Né? A gente tem que entender também que o excesso de medicamento pode trazer um prejuízo a longo prazo. Então, a gente vai ver que muitas vezes eles entendem que tem um medicamento para tomar, mas não sabem a repercussão medicamentosa que isso pode trazer para o indivíduo a longo prazo. Né? Então, a gente fica um pouco preocupado quando a gente escuta isso. Né? Então, a gente tem que incentivar, sim, né? Óbvio, né? Todos os métodos são bem-vindos, mas o contato protegido seria o mais adequado, né? Para esses jovens aí que estão na faixa etária da idade produtiva. Né? Infelizmente, tá? Voltando então agora para outra doença, tricomoníase, a gente falou um pouquinho, né? Um protozoário, característica, né? Uma secreção mais esbranquiçada com odor mais fétido, né? Mais complicado e mais expressivo nas mulheres do que nos homens. Normalmente no homem ele vai aparecer na forma de uma coceira mais latente e uma secreção não tão abundante quanto na mulher. Né? O tratamento também é feito com um antitricomoníaco, que a gente vai chamar, né, que é um antiprotozoário que o indivíduo vai tomar também via oral. Né? Medicamento, tratamento aí não é de 14 a 21 dias, normalmente para tricomoníase o tratamento é um pouco menor. Né? De 7 até 14 dias a gente consegue alcançar, né, o êxito do tratamento aí dessa doença. Tá? O HPV está associado também com a condição do contato direto, né, para as mulheres, principalmente a condição do câncer do colo do útero,
né, 80% do câncer do colo do útero que aparece e comete o indivíduo de sexo feminino está associado com a presença do HPV. O que deixa a gente um pouco mais tranquilo hoje é a presença da vacina, que ela é feita na fase aí da adolescência, tanto para homem quanto para mulher, quanto para menino quanto para menina, né? A gente tem a expectativa de perceber também que o HPV é uma doença também insidiosa, ela é lenta, ela leva até 10 anos para manifestar, por isso que a gente vê que nas condições de prevenção do colo, né, do câncer de colo, a mulher, ela obrigatoriamente, pelo Ministério da Saúde, ela tem que ter seu início e acompanhamento a partir dos seus 25 anos de idade. Só que, enquanto profissional da área da saúde, a gente aconselha que o acompanhamento sexual com ginecologista ou enfermeiro ali da saúde suplementar tem que ser feito a partir do primeiro contato sexual, né? Então, a partir do início da atividade sexual, é interessante que se faça, né, os exames de maneira periódica, e pelo menos a cada 2 anos, se os resultados vierem normal, né, a cada solicitação. E aqui a gente está vendo outras manifestações do HPV, que é na sua forma de verruga e também de lesão de pele. Né? Essas aí, normalmente, o tratamento é feito a partir de cauterização e medicamento oral, né? Tratamento mais doloroso. Então, a gente vai ter uma cauterização direta na pele do indivíduo. Tá? Já quando ele se, né, demonstra no formato aí, né, de células cancerígenas, principalmente na mulher, aí é feito, obviamente, a retirada de parte da estrutura ou da estrutura completa. Tá? Mas o HPV também ele é conhecido como crista de galo ou cancro duro. Tá? E ele pode apresentar, igual a gente falou, tanto na forma de verrugas, como somente na forma de lesões que não são perceptíveis aos nossos olhos. Por isso é importante o acompanhamento, tanto do indivíduo de sexo masculino, quanto também do indivíduo de sexo feminino. Tá? A cândida ela é provocada por um fungo, é um outro micro-organismo que está presente. Ele está associado não só à infecção sexualmente transmissível, mas também à baixa resposta a nós, né, à agressão a qualquer tipo de micro-organismo. Ele está associado exatamente com indivíduos que são imunossuprimidos ou imunocompetentes, né, que têm um sistema imunológico imunocompetente, não consegue combater ali, né, grande parte das doenças. Ela pode ser caracterizada com, né, uma coceira, presença de manchas brancas, às vezes pode aparecer na boca do indivíduo, às vezes pode aparecer também no couro cabeludo, quando o indivíduo está, né, de fato com sua saúde mais degradada aí dentro dessa condição. Tá? A gente vai ver que quando aparece na criança, que ela pode aparecer na criança também, por exemplo, a criança provém de parto normal. A mãe tem cândida, a criança com parto normal tem contato com a mucosa e a região interna da vagina, passa 1 mês, 2 meses, ela vai apresenta, né, o pessoal chama de sapinho aí na boca, também é cândida. Né, como o sistema imunológico da criança ele é mais prematuro e mais, né, não está tão desenvolvido, ela vai manifestar ali a doença. Tá? Mas também ela é considerada uma doença que pode estar presente e pode ser transmitida também por via sexual. Tá? Ela está associada também ali, né, com a condição de baixa, né, higiene na, região genital, tanto masculina quanto feminina, né, em situações de estresse, na gravidez pode estar presente, em pacientes obesos, né, e também em pacientes que são portadores aí, né, do vírus HIV que já estão manifestando a AIDS. Né? Então, o indivíduo tem uma condição de supressão imunológica, mais facilmente esse fungo pode estar presente aí na condição de saúde dele. Tá? E para a gente fechar aí, né, as ISTs de maneira geral, a gente vai falar um pouquinho da pediculose pubiana, que é um parasita. Né? Pediculose pubiana, a gente está falando do chato, que é o espiolinho que está aí. Né? Ele está associado, obviamente, com condições de higiene do indivíduo. Né? Então, a gente vai ver condição de higiene, condição, né, do excesso de pelos nos homens, principalmente. Né? Ele pode migrar da região genital, se tem muito pelos, ela pode ir para a região das pernas, peito, axila e também cabeça das pessoas. Tá? O grande problema das pediculoses é que, normalmente, elas fazem com que o indivíduo tenha, né, ou expresse um desequilíbrio ali de vitamina, de mineral. Então, quando o indivíduo também tem essa condição de baixa condição nutricional, baixa condição emocional e se põe à exposição, ele pode infectar e ter a presença desse parasita. Tá? Tanto cândida quanto pediculose pubiana, elas também são transmitidas por contato. Tá? Então, né, utilizar e compartilhar a mesma toalha, a mesma peça íntima, né? Às vezes na sauna, no clube, quando você tem ambientes que são mais úmidos e mais propícios à produção e reprodução desses, né, micro-organismos, a gente tem a chance do cometimento e aparecimento dele aí de uma maneira mais presente nessas situações, não sendo exclusivamente com contato sexual direto. Tá? Então, aí a gente fecha o bonde
aí das infecções sexualmente transmissíveis e fala um pouquinho também, né? Se a gente está falando da saúde sexual, não tem como falar de câncer de colo e também de câncer de mama e também do câncer de pênis, tá? Marcelo, sim. tem uma pergunta aqui, da Ana Carolina, perguntando sobre a tricomoniase. Tricomoníase. É isso, tricomoníase. Está bem característico de candidíase. Qual a diferença? Ó, a característica a gente vai observar que está pelo odor, tá? A cândida, a secreção produzida pela cândida, ela é bem esbranquiçada, né? E ela não é muito líquida, né? Ela não é liquefativa, ela não ela tem um aspecto mais drenoso, vamos falar assim, mais esponjoso, né? Porque é um fungo, né? Como se fosse um mofo, né? O fungo é um mofo, na verdade. Só que é uma secreção que ela não é, o odor dela não é tão fétido, tá? Qual que é a característica da tricomoníase? A tricomoníase, a gente vai ver que a secreção ela é mais espessa, mais líquida e ela é mais bulhosa. Como assim bulhosa? É como se fosse um processo de fermentação, ela é mais fermentativa, vamos falar assim, né? Então você vai ver que ela está em constante movimento. E o odor é a grande característica da tricomoníase. Né? Culturalmente, né, até uma forma machista, eu nem gosto de falar, mas eu só para explicar a origem, né, da doença, né, que fala assim, porque fulano está com cheiro de bacalhau, eu não vou colocar nem que homem nem que mulher, porque o odor vai estar nos dois, tá? Fala assim, fulano tem um cheiro de bacalhau que chega aqui, né? Mas essa condição de odor de cheiro de bacalhau é uma das definições, né, mas não de bacalhau, né, mas definições da literatura da tricomoníase. Eles falam, a literatura traz para a gente que a tricomoníase, o aspecto dela, esse aspecto mais espesso e bulhoso, e o odor é característico de peixe podre, que é diferente da cândida. Né? Da cândida a gente tem um cheiro, que é um odor que é forte, mas não é característico de peixe podre igual da tricomoníase. Foi claro? Ou não? Sim? Vão me ajudando aí, pessoal, que eu não consigo ver ninguém. O que responder no chat, tá agradecendo, disse que foi sim. Não, então tá tranquilo. Beleza, tá? Então, pessoal, essa seria a diferença, né, da tricomoníase aí para a cândida, tá? Então, do câncer de pênis, pessoal, a gente está associado, ele está mais associado com a falta de higiene do indivíduo sexo masculino, tá? Então, a falta de higiene pode trazer, né, alterações celulares, essas alterações celulares elas se manifestarem como forma de câncer. Também doença insidiosa, mas infelizmente, né, pode cometer os indivíduos. Um número muito baixo e muito pequeno de indivíduos com câncer de pênis, tá? A gente vai ver que não chega nem a 1% do total de câncer que apresenta no indivíduo sexo masculino, né? Mas mais amplo e aparece em mais quantidade, por exemplo, o câncer de próstata, tá? E a gente vai ver que é uma neoplasia que está associada a um tipo específico de célula e ele apresenta-se na forma de lesão, né? Só que o paciente tem uma pequena lesão, não sente dor, não vai ao médico, não pede ajuda. Então, a gente vai ver que tem a ver, ou a gente vai ver que tem a ver exatamente com essa característica da exposição, aí uma falta de higiene, provocando, então, alterações celulares, tá? Já a condição do câncer de mama, a gente também tem uma característica que ela pode ser associada, né, principalmente com a condição familiar. Então, quando a gente fala familiar, pessoal, quando um enfermeiro ele pergunta assim, tem algum caso na família? Que se torna fator de risco? Se você tem irmão ou irmã, pai e mãe ou filho, tá? Isso aí que representa risco. É a tia da minha tia, é a mãe da prima da minha prima. Isso não expressa risco, tá? Então, você se torna um fator de risco imediato, aquele que tem que fazer o acompanhamento de 6 em 6 meses, se for mãe, irmão, irmã ou filho. Aí tem que procurar ajuda. Tá? E a gente vai ver que as características aí, né, óbvio, do câncer de mama, eles são expressos de forma visual, né? São nódulos, são manchas, né? São lesões em mamilo, areola, né? São lesões ou projeção, né, na descarga papilar, né, de secreção, ou muita secreção, ou pouca secreção, né? Uma secreção mais esverdeada, uma secreção mais amarelada. Então, são coisas que não deveria parecer ali, né, no momento que a gente está fazendo o exame clínico, se é o profissional da saúde, ou quando a mulher está se tocando ali naquela condição, tá? Os dois, quanto antes a gente buscar o tratamento, mais rapidamente a gente tem a condição de cura, tá? A gente espera e a gente almeja
que a cura ela se dá a partir do momento, né, em que o diagnóstico é estabelecido, já é identificado, já é detectado, já é confirmado. Tá? O quanto antes, hoje a gente já tem até as leis, né, que garante a precocidade do tratamento a partir da descoberta também do diagnóstico. Tá? As mulheres, elas têm uma facilidade maior de identificação, obviamente um número maior de registros, porque elas buscam mais serviço de saúde do que o homem. Né? Não sei se tem homem aqui na sala ou não, mas os homens eles têm que ficar mais espertos, né? Porque o homem normalmente ele procura o centro de saúde, ele procura ajuda médica somente quando a manifestação da doença já está passando da intermediária para a fase final. Então a chance de cura ela é menor no homem porque ele demora mais tempo para pedir ajuda, ele demora mais tempo para fazer, né, a busca ali da ajuda, quando se trata aí da condição sexual desse indivíduo, né? Então, pessoal, a gente vai ver que além das infecções sexualmente transmissíveis, a gente também tem outras doenças que refletem no nosso, né, na condição sexual, nós enquanto indivíduo, né? Lembrando que a gente, como eu falei lá no primeiro slide, às vezes, né, a doença ou a condição, né, social, cultural, emocional, psicológica do indivíduo pode reverberar em doenças também no aparelho, né, sexual, genituritário do paciente e no aparelho reprodutor do indivíduo. Tá? Então, a expectativa é exatamente essa, né? É que esses momentos que a gente tem aí, né? Que a gente, mas são 50 minutinhos que a empresa fala que é obrigatório, são momentos que a gente traz também um pouco de luz na nossa vida, que às vezes é tanta correria que a gente esquece desses outros detalhes. Né? E são detalhes que, para a gente, né, no momento atual, no plano que a gente está agora, não vai ser tão importante. Mas em dado momento, a gente vai conseguir usar essas informações que foram passadas para vocês. Né? Não estou falando que ninguém vai ficar doente, não é isso. Eu estou falando que vocês vão utilizar a informação com pessoas também que vão levar a orientação para o outro, vão levar a informação para o filho que é adolescente, para o amigo que tem filho adolescente, para o sobrinho, para o afilhado que está entrando na fase de crescimento, também de desenvolvimento, e também é importante ter noção aí dessas informações. Tá? E como que a gente evita tantas infecções sexualmente transmissíveis, como câncer de colo, câncer de mama, câncer de pênis, ou qualquer outra doença do aparelho reprodutor, né, enquanto adulto aí. Né? A gente vai ver que essa condição, né, de evitar tais doenças está associada exatamente ao estilo de vida que a gente escolhe. Tá? Então, obviamente, o carro-chefe hoje para evitar qualquer doença é atividade física e nossa base alimentar. Aquilo que a gente vai comer. Né? Então, adianta a base de vegetais, né, de plantas ali, de verduras e legumes, atividade física pelo menos 30 minutos por dia, que soma 150 minutos por semana, preferencialmente, pessoal, ferimentos que tenham impacto no nosso corpo. Tá? Caminhada é legal? É, né? Mas te tira do sedentarismo, mas não faz com que você produza anticorpos para combater determinados tipos de doenças. Né, para câncer de mama, principalmente. Se não for atividade de alto impacto, a gente não tem uma resposta positiva no tratamento. Tá? Então, atividades de alto impacto faz com que você tenha uma produção melhor nos seus mecanismos de defesa. Tá? Então, atividade física diária de pelo menos 30 minutos dias, de preferência de alto impacto, de preferência também que seja acompanhado. Tá? Uma melhor qualidade de sono, preferência de 6 a 8 horas por dia, né? Que a gente sabe que o sono também, a gente fala que não é para descansar. Quando você está dormindo, é no momento que você está reparando tudo aquilo, ou todo o dano que seu corpo teve ao longo do dia. Né? Então, é durante o sono que o nosso corpo trabalha mais. Tá? Ter relações saudáveis também é importante no nosso nível social, tanto no ambiente de trabalho, quanto também no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente social, onde a gente está inserido. Né? Procurar gerenciar o estresse de uma maneira adequada, porque a gente sabe que o estresse ele pode trazer um prejuízo orgânico também, devido à liberação, né, aí de noradrenalina, adrenalina e cortisol que a gente tem na nossa corrente sanguínea, que vai favorecer o aparecimento de doença. E, óbvio, né, hábitos saudáveis de vida, como, por exemplo, o abandono do cigarro, que ele é um precursor de várias doenças que a gente tem aí. Tá? Então, assim, a gente consegue, né, evitar aí, então, essas doenças, tá? É óbvio, né, se tratando da doença sexualmente ou da infecção sexualmente transmissível, além de todo o estilo de vida, né, utilizar os recursos, além, né, do medicamentoso, igual a gente viu, né, da PrEP, pós e pré-exposição,
a utilização de preservativo, né, em todas as relações sexuais, né, se de repente não tenho ali o meu parceiro fixo, minha parceira fixa. Né, então, se eu tenho atividade sexual, né, uma vida sexual mais ativa com parceiros diferentes, aí então é interessante que a gente faça a utilização, né, do preservativo aí como medida primordial para evitar essas infecções as que a gente apresentou aqui, tá? Então é isso, pessoal. Espero ter sido claro com vocês, espero ter tirado algumas dúvidas. Sim, Toninho. Tem um pessoal do Exames está querendo fazer uma pergunta para você. Sim, Eles eu posso levantaram a mão. compartilhar a tela só para ver todo mundo? Pode Porque é ser. angustiante. Licença. Eu já fixei você aqui. Pessoal, quem levantou a mão, pode perguntar, abrir o microfone e fazer a pergunta. Ok. Pode perguntar, pessoal. Não sei se vai vir na forma de chat. Tinha levantado a mão aqui, para mim, Sim. eu entendi que era para pergunta, né? Se quiser escrever. Tá perguntando aqui. Qual seria a atividade física mais indicada? Tá. Quem que perguntou? Só para saber o nome, para responder pontual, professor. Então, olha só. Para quem fez a pergunta da atividade física, né? O ideal é uma atividade física que faça com que você tenha um gasto energético importante, né? E que você tenha um estímulo, né? A partir daquele desgaste que você teve. Então, a resposta é, né? Eu vou fazer um desgaste, que é o esporte vai fazer isso, que é um desgaste controlado, tá? E a partir desse desgaste controlado, o meu corpo, a macilene, beleza. Tá? Então, para macilene. Tá? Então, a gente vai ver que esse desgaste controlado, que é o que a atividade física faz com a gente, ele induz o nosso corpo a uma produção maior de mecanismos de defesa. Tá? Exclusivamente para quem faz tratamento para câncer de mama, por exemplo, né, a gente indica musculação. Para vocês terem uma ideia, não é caminhada. Né? A caminhada, normalmente, a gente vai indicar para indivíduos, por exemplo, que já está acima dos 60, que aí tem que ser atividade de baixo impacto. Aí, por exemplo, para indivíduo acima de 60, a gente pode indicar, né, caminhada, hidroginástica, né, aquela pilates, mas também não é aquele pilates lero-lero que a gente faz, não, né? O pilates, não. É aquele pilates que você vai ter um gasto energético significativo. É aquele, né, aquele gasto, né, ali que seu corpo vai demandar uma recuperação posterior. Marcelo, você fala de desgaste, mas, pessoal, quando a gente está falando de desgaste, é um desgaste controlado, um desgaste que é saudável. Tá? Não é um desgaste que vai trazer um prejuízo funcional para você. Tá? Então, quando a gente se expõe a algum tipo de uma doença, alguma enfermidade, é interessante fazer atividade física? Né? Posso começar com a caminhada? Sim, mas ela não vai te trazer um benefício protetivo imediato. Caminhada mais a longo prazo. Tá? Igual a gente diz, para o câncer de mama, por exemplo, ou para qualquer outro tipo de câncer, tem que ser uma atividade que provoca um impacto maior, que você tem um desgaste mais importante, você tem uma produção também mais importante. Tá? Para o dia a dia, para manutenção de saúde vital, aí você pode fazer uma natação, né? Você pode fazer, né, uma aula de zumba, uma aula de dança, aí que também, além de trabalhar, né, a condição cardiofísica ali, né, você também vai trabalhar a liberação de neurotransmissores ali, né, serotonina e endorfina, que também ajuda, né, na condição de recompensa e do prazer. Né? O spinning, ele é médio para alto impacto, o spinning também é uma boa. Né? Ele também tem essa condição de desgaste, então o spinning também está dentro dessa condição aí de uma atividade física que você tem um gasto energético maior e um desgaste, né, orgânico, seu corpo também vai tentar produzir e recuperar de uma maneira também mais intensa. Tá? Então, a gente tem essas atividades físicas. Você tem hoje uma grande gama. Né? O CrossFit, eu sou um pouco receoso, porque ele é muito impactante, mas também, desde que você tome os devidos cuidados articulares, principalmente para você não ter um sofrimento posterior, né, ele também pode ser considerado como também esse esporte de alto impacto. Tá? A natação, dependendo do período, né, e da intensidade que você faz,
ela também vai entrar como um alto impacto, então, né, que ela também gera um desgaste orgânico importante para a recuperação, né, do nosso corpo, tá? Mas, de maneira geral, a gente vai ver que a musculação é muito interessante, o Pilates bem feito, aquele que te exige, né, uma melhor condição de flexibilidade, né, de movimentos de extensão, de flexão, né, de controle do próprio peso corporal, né, que você não tem tantos instrumentos para levantar, para agachar, né, igual na academia você tem ali na musculação, mas você faz atividade utilizando o próprio peso do seu corpo. Né, e isso também, quando ele é bem utilizado, ele também entra como o impacto, né, com essa maneira de ter um maior impacto no seu organismo. Tá? A bicicleta, pedalar também é interessante. A corrida de maneira regular também ela é interessante. Enfim, você tem N possibilidades de esporte e de atividade física que vocês podem fazer, né, para gerar. Né? Mas como a gente está no meio urbano e o mais fácil da gente, né, que normalmente pensa, tem que fazer caminhada, tem que fazer caminhada. É bom, mas os de alta intensidade, de alto impacto, traz benefícios mais positivos para a saúde. Tá ok? É só lembrar que é interessante falar, Marcelo, que alto impacto, às vezes as pessoas confundem com... Que vai machucar, né? Confundem com o estímulo muscular, né? Ou com algumas atividades de pliometria, que vai trazer um desgaste na articulação. E o alto impacto é relacionado à intensidade, né? A mensuração da intensidade, que tem que ser acima de 75% de RPM, né? Para cada atividade. Então, dependendo do estímulo que você está fazendo, da prática da atividade física, no início isso vai representar, mas com o passar do tempo não vai representar mais. Por isso que é importante ter alguém orientando para mudar os estímulos, entende? Mesmo que comece num exercício da musculação, no primeiro momento, vai ter uma intensidade Y, com o passar do tempo, se não tiver orientação, aquilo ali vai se tornar como se fosse a caminhada de vocês também. Então, o profissional atuando junto é super importante para prescrever o exercício. A intensidade vai em cima da prescrição, né? Que vai muito além do que necessariamente só a força que se faz. Força é só um parâmetro de percepção de intensidade, mas não é um único exclusivo. A gente trabalha com 5 formas de mensuração, né? Quando você faz uma prescrição de um treino. Então, é importante a gente ter clareza sobre isso, né? É só para complementar. Não, perfeito, Tony. Isso aí. Dúvidas, pessoal? Tamo aí. Mais alguém quer perguntar, quer tirar outra dúvida, falar, comentar alguma coisa, trazer uma reflexão também, recitar um poema? Acho que não, Marcelo. Nada. O pessoal tá tudo tranquilo. Mais tranquilo, então. Mari, você tá aí? Obrigado. O pessoal tá agradecendo. O chat tá dando pra você ler agora, né, Marcelo? Agora tá. Agora eu consigo ver aqui. Mandar uma mensagem lá. Ô, Marcelo, muito obrigada, viu? Obrigada a todo mundo também que assistiu. Achei bem interessante. Obrigada. Tranquilo. Conte comigo no que precisar. Tamo aí para isso. Ok. Tamo junto. Obrigada. Show de bola. Tchau, pessoal. Só para lembrar que hoje à tarde a gente tem outra palestra, né? Às 16 horas, de comunicação assertiva, com o Juliano Azevedo. Ele também é mestre, também é jornalista, e ele trabalha com essa questão da comunicação. Vai trazer para vocês uma visão muito mais ampla, né, sobre comunicação assertiva dentro do ambiente de trabalho. Então, tá todo mundo convidado, né? Relembrando, para a gente estar aqui às 16 horas, tá bom? Ok, até mais. Então tá bom, obrigado a vocês. Até mais, Soninho, obrigado, até mais. Bom dia. Tchau, tchau. Obrigado, bom dia. Tchauzinho.